Olá, senhores, boa noite. Acompanhado aí o que está acontecendo com a 77 com relação ao Vasco, acompanhado o que está acontecendo aí com o Pedrinho do sítio do Pica-Pau Amarelo, amarelo e roxo. Bem, essa questão da venda do Vasco, ela se deu, na minha opinião, porque estavam com raiva do Eurico por causa daquela situação que aconteceu com o Alambrado, a queda do Alambrado, e o Eurico era um cara muito direto, um cara muito duro, mas sempre em benefício do clube de coração dele, que era o Vasco. Né? Que era o Vasco. E ele sempre foi muito direto. Né? E fez muitos inimigos, né? Por causa da atitude dele, defendendo o Vasco. O Vasco já não era um clube benquisto por causa das conquistas que fez pro povo, a rapaziada que queria praticar futebol e era impedida pelos grandes clubes, é sabido de todo mundo. Fluminense, Botafogo, América e Flamengo, né? Ali unidos ali para poder não deixar negro jogar futebol, pobre jogar futebol, enfim. Isso tudo ficou aí criou uma rusga, né, cara? Criou uma rusga. O que acontece? Vem Eurico deu uma nova cara ao Vasco, Eurico deu uma projeção maior ao Vasco, né? Internacional até, e a gente conseguiu aí títulos importantes, né? Principalmente na época do centenário do Vasco. Isso incomodou muita gente, era uma época onde o Vasco estava só dava Vasco. Isso criou muito problema. Aí aproveitaram a queda do Alambrado, o Eurico sempre muito direto, falou o que tinha de ser dito, a Globo se incomodou, os jornalistas da Globo se incomodaram, a Globo se incomodou, porque, enfim, ele falou na época que dava para ter jogo, que era para atender todo mundo primeiro e depois reiniciar o jogo, e que se deixasse atender, ele esperaria o tempo que fosse necessário. O problema é que a Globo, ele falou que a Globo não estava aceitando a situação por conta da novela. E aí, enfim, começou ali uma guerra. Na época, não sei quem foi o narrador, não sei se foi o Galvão Bueno, não sei, não me lembro, que acabou aí criando muita confusão. Eles não aceitavam, né? Esse era o problema. E assim, e aí começaram a bater no Vasco, começaram a bater no Eurico, batia no Vasco, batia no Eurico, dizia que o negócio não era com o Vasco, era com o Eurico, mas o próprio Eurico falou, os caras não gostam, não é de mim, é do Vasco. Enfim, deram um golpe, o pessoal fala que o Eurico deu golpe no Júlio Brandt, que houve um negócio assim, mas foi o Eurico que levou um golpe, né? O Eurico foi tirado na marra do mandato de presidente dele, e colocaram o Roberto Dinamite como jogador muito bom e tal, mas como administrador de futebol, que eu acho que não compete a jogador, sinceramente, infelizmente ele não teve êxito, né? Ele não foi um cara combativo. Conseguiu lá o título da Copa do Brasil, mas ali não tem 100% ali não tem, na verdade, ele não tem a intervenção dele, as atitudes dele, né? Ali tem atitudes da Eletrobras, que conseguiu o patrocínio, que costurou, parece que foi Sérgio Cabral, que ajudou, que é vascaíno também e tal. Enfim, conseguiram costurar e tal. E assim, cara, depois veio Brandt, né? Apoiado aí pela chapa do Edmundo aí. Todo mundo começou a bater no Eurico, todo mundo queria tirar um pedacinho. Só que não se atentaram porque eles estavam ferrando era o Vasco, pô. Esse era o problema. Isso foi todo mundo na onda, pô. Que nem uma manada, sacolé? E foram destruindo o Eurico e destruindo o Vasco. O Vasco era Eurico, o Eurico era o Vasco. Não é? É isso. E aí o que acontece? Quando eles viram que... Aí o Eurico volta e tal, volta, assume Vasco,
Vasco acho que volta a ser campeão estadual, e aí o Eurico fala que aquela célebre frase dele que ele diz: o respeito voltou. E aí os caras, acho que por ódio, por raiva, sabe, ficaram magoados, sabe, e aí resolveram vender o Vasco, dizendo que a única solução para o Vasco era a venda. O Flamengo tinha uma dívida maior do que a do Vasco, com certeza, muito maior, um clube de maior torcida e tal, a gente sabe, ninguém que vai remar contra isso, maiores investimentos e tal, e claro, gera maiores dívidas, muito maior do que a do Vasco, acho até que beirava o dobro, se não estiver enganado, salvo engano. E no entanto não se vendeu o Flamengo. A situação do Flamengo sempre foi de recuperação do clube. Do Vasco não. Os próprios que se diziam vascaínos, vascaínos, começaram a prejudicar o clube, mas esses não tinham ódio do clube. Esses vascaínos não tinham, não, acredito que não. Eles tinham raiva do Eurico, do legado do Eurico. E muitos deles se tornaram vascaínos, não é? Por causa das conquistas do Eurico, quando no comando do Vasco. E queriam, de certa forma, separar essas conquistas da pessoa do Eurico. Só que não há, é inerente, está inerente, Vasco e Eurico. Se fala em Eurico, se fala em Vasco. Se fala em Vasco, se fala em Eurico. Não tem como sair disso. Tá entendendo? É inerente à história do clube. Assim como é inerente o Vasco ter sido pioneiro, não só na colocação de pessoas, de jogadores negros, pobres, nordestinos e tal, mas também bater o pé e manter ali a posição firme ali, na defesa desse plantel. Então o que acontece? O negócio deles se voltou contra o Eurico. O que eles fizeram? Resolveram vender então vamos vender o Vasco. A gente vende o Vasco e aí acabou. O Brandt queria vender o Vasco há muito tempo, a verdade é essa. Ele fala que o pai dele, que o avô dele eram vascaínos. Eu sinceramente acho que se o pai dele e o avô dele lá, a família toda dele lá, se o pai dele tivesse, não sei se está vivo, não sei, né? Se tiver aí meus pêsames aí, enfim, meu pesar a respeito, não deixaria o Brandt fazer, para vender o Vasco, ele não aceitaria isso. E o Eurico não aceitava esse tipo de coisa. Vender o Vasco para quê? Não, o Vasco vai continuar aí, vai se recuperar. Bastava uma política de recuperação e a mídia parar de detonar a imagem do Vasco, sabe? Acho que faltou foi muito isso. Venderam o Vasco na tentativa de separar, não é? De destruir o clube mesmo, destruir o clube, não só de separar a imagem de Eurico Vasco, mas de destruir o clube e colocar a imagem da destruição do clube em cima da carcaça do Eurico. Bem, o que aconteceu? Entra Salgado, vende o clube, agora vem o Pedrinho. O Pedrinho é benquisto aí pela mídia, é um cara aí bem relacionado com todo mundo, então ele é um cara benquisto. Só que qual é o ponto disso tudo? O Vasco foi vendido para não ter presidente por conta da política, que eles diziam que a política do Vasco era podre, que a política atrapalhava, e foi a política quem vendeu o Vasco. O Careca, o amigo lá, o Careca lá do Vascaíno lá, que tem um canal, um abraço para ele aí, o Careca Vascaíno lá fala muito isso, né? Não tem como se separar, é política. Qual é a política da 77? Demorar a comprar jogador, demorar a contratar. Política é um sistema no qual você coloca aquilo que você tem interesse e você defende aquilo. Essa passa a ser a sua política. Política está em tudo. O cara que diz que não gosta de política, não se envolve em política, ao dizer isso, ele já está sendo político, porque a política dele é dizer que não gosta de política. Então não tem como se fugir da política. Entendeu? A política é opinião e ação e querer fazer alguma coisa. E lutar pelaquela opinião que você tem, pelos quereres que você tem. Isso é política. Não tem como fugir. Então a política vendeu o Vasco. Só que voltou o Pedrinho. Só que o Pedrinho vem. E aí o Pedrinho vem com o sentimento de que ele que é político, né? Que é político, ainda é dono do Vasco. E o Pedrinho acha que o Vasco ainda tem que ser gerido
por um presidente, no caso ele. Só que ele não tem poder para isso porque o Vasco foi vendido. O Vasco não precisa do Pedrinho. O Vasco Futebol não precisa de presidente nenhum. Ele foi vendido. O Pedrinho, junto com o Edmundo, essa rapaziada toda, o Pedrinho do sítio do Pica-Pau Amarelo e Roxo, apoiou a venda do clube. E eles sabiam que ao ser vendido, o presidente não mandava nada. E eles não fizeram isso a benefício do Vasco. E talvez eles já tivessem um comprador e quisessem colocar o comprador deles para botar. Não sei qual é. Não sei qual é. Tá entendendo? Só que o Pedrinho descobriu que ele não manda nada no Vasco. Ele é figura decorativa. Tá entendendo? Ele é um objeto na estante. Entendeu? Ele não manda nada. Entendeu, meu gato mesmo aqui? Eita. Ele não manda nada. Não precisa, o Vasco não precisa do Pedrinho. Só que essa movimentação toda para tirar 7-7 agora não é por conta do Vasco, é por conta do Pedrinho. Estão se mobilizando a favor do Pedrinho, não do Vasco. O Vasco é só um detalhe. O Pedrinho é um cara bem quisto, bem relacionado, não é? Na mídia, enfim, e estão movendo toda essa máquina midiática em cima da 7-7 agora por conta do Pedrinho, não é por conta do Vasco, mas do Pedrinho. É o mesmo processo que fizeram com o Eurico, só que agora o reverso. Porque o Pedrinho não manda nada no Vasco, ele sabe disso. Tem nada a ver com o Vasco. Ele sabe Deus se de repente é para vender, tá querendo agora fechar um acordo aí com a Crefisa, e não está tendo menção do que vai acontecer. Porque ele vai continuar sendo a rainha da Inglaterra no Vasco, objeto na estante. Não vai mandar nada. E aí vai ficar chateadinho, vai querer tirar a Crefisa também, a Leila? A Leila, para mim, é uma excelente gestora de futebol. Desculpe as comparações, talvez se ofenda, mas eu acho que ela é um Eurico. Ela é firme, né? Não sei se dá para salvo resguardar algumas coisas, mas ela bate pé. Bate pé. Eurico, John Textor, Leila, são proativos, não é? São proativos, são pessoas que lutam, que defendem, que batem de frente quem tem que bater para poder defender os interesses, e os interesses são políticos, né? Os interesses do seu clube, a política do clube que eles estão ali, tá entendendo? É desse jeito. O Pedrinho descobriu, né? Que ele não manda nada. Que é a 7-7 que manda. E ele não tá brigando pelo Vasco. Ele tá tendo uma briga de egos. De ego. Não é preocupação com o clube. É de ego porque ele não manda. A mídia sabe. Não vem dizer pra mim que a mídia não sabia, que eles não sabiam, não é? De como a 7-7 operava. Dos riscos que tinham. A mídia sabe. Quando ela quer, ela descobre tudo. Informante por tudo quanto é canto. Não fizeram movimentação nenhuma, porque a intenção era realmente de destruir o Vasco. Só que agora entrou o Pedrinho, e aí como é que fica? Então, deixa do jeito que tá. Deixa 7-7 lá. Deixa 7-7 lá, eles venderam o Vasco. Venderam. O que acontece quando você pega um objeto que é seu e vende para outra pessoa? Você pode mandar naquele objeto? Não pode, você vendeu, pô. O Pedrinho sabia disso. Ele não manda nada. Ali é briga de egos. Ali é pirraça. Você tá entendendo? E que condição o Pedrinho tem de bancar o Vasco? Que condição? Nenhuma. Nenhuma. E eu estou a favor da 7. Eu era contra, agora eu estou a favor, sabe por causa de quê? Porque a briga não é para tirar a 7-7 para recuperar os direitos do associativo, não. É para tirar a 7-7 para revender para um outro grupo. O futebol acabou. O futebol do Vasco foi destruído, o futebol do Cruzeiro foi destruído. SAF é uma porcaria. Tira toda a característica do futebol. Aquela coisa do futebol, do amor ao futebol, tira. O Vasco vai ser vendido, foi vendido para 7-7, aí amanhã é vendido para 7-7 vendido para outra empresa, aí outra empresa. Acabou, cara. Acabou. Olha o que fizeram com o Cruzeiro agora. Ronaldo vai e revende a parte dele para. E o torcedor, cara, como é que fica nisso tudo? Toda hora mudando de dono essa palhaçada. Como é que fica isso? Como é que fica isso? Os caras estão achando que o torcedor
Sei lá, cara. Eu sou contra SAF, sou contra vender clubes. Tem que ter um projeto de recuperação. Recupera seus clubes, porque é um patrimônio do Brasil. Se o Vasco é vendido para uma empresa internacional, o Vasco não é mais nacional, é de uma empresa. O Vasco é internacional. O Vasco é dos Estados Unidos, é de lá. O Vasco é de lá. O Vasco tá aqui só colhendo. Um abraço pra galera aí e vamos que vamos. É isso aí.